Devocional, Salmo 1. Árvore ou palha? Este salmo anônimo aponta dois caminhos, duas realidades, dois destinos. Revela o viver dos justos e dos ímpios. Uma comparação muito significativa é apresentada nos versículos 3 e 4. Diz o salmista a respeito dos que se deleitam na lei de Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E sobre os ímpios diz o salmista: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Quanta diferença entre ser palha ou árvore! A vida de palha tem as seguintes características: sequidão, inutilidade, instabilidade, sem propósitos definidos, levada pelos ventos. A vida de árvore tem as seguintes características: abundância, firmeza, estabilidade, frutos, propósito. O triste é observar que muitas vezes pessoas que deveriam ser árvores estão vivendo como palhas. Afinal, a vida de árvore não é instantânea, é uma construção. É o deleitar-se no Senhor, é o meditar na sua palavra, é o alimentar-se dele diariamente que vão nos tornando como essa árvore exposta pelo salmista. Gostaria de te alertar sobre 3 situações que favorecem uma vida de palha. Em primeiro lugar, eu vivo como palha quando eu sigo a visão e os caminhos desse mundo. Salmo 1, primeiro versículo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista não está propondo o isolacionismo. Ele está fazendo a distinção entre estar no mundo e ser do mundo. Jesus comia com pecadores, mas não se alimentava da ideia deles. Jesus andava com pecadores, mas não seguia o comportamento deles. Jesus se relacionava com todas as pessoas, mas tinha convicção das verdades eternas e vivia de acordo com elas. Meu irmão, todas as vezes que negociamos os valores do reino, todas as vezes que relativizamos a palavra, que imitamos condutas mundanas, que compartilhamos de ambientes que zombam a Deus, estamos nos aproximando de uma vida de palha. Misturar-se com os valores desse mundo conduzem à instabilidade e fraqueza espirituais. Em segundo lugar, eu vivo como palha quando tenho práticas religiosas sem intimidade com Deus. Quando ir à igreja, orar e ler a Bíblia se tornam apenas rotina que fazemos com zelo, mas sem estar acompanhada de uma profunda comunhão com Deus, acumulamos religiosidade e, consequentemente, experimentamos sequidão. Você pode participar de todos os cultos e ainda assim estar seco espiritualmente. Você pode ser extremamente assíduo em todas as reuniões da igreja e ainda assim estar fraco. Quando a provação vier, seus anos de igreja não te ajudarão muito. Quando a tentação vier, não são seus cargos e títulos da igreja que te fortalecerão. Quando a tempestade se estabelecer, você vai ficar de pé se estiver firmado na rocha, se tiver construído alicerces de intimidade com Deus, de comunhão com Ele. Salmo 1, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A questão não é simplesmente se você é alguém que lê a Bíblia. A questão é se você encontra satisfação nela. A questão não é se você vai à igreja, mas se você é a igreja. A questão não é se você diz que é cristão. A questão é se você anda como Cristo. A questão não é se você tem a palavra, mas se você se alimenta diariamente dela. Religiosidade é como a palha, inútil, seca e sem vida. Em terceiro lugar, eu vivo como palha quando não me alinho aos propósitos de Deus. Salmo 1, versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Quando eu não entendo a redenção, quando eu não tomo posse das conquistas da cruz, quando não vivo na dimensão do túmulo vazio, quando não compreendo o sacerdócio nem reino de Deus, me aproximo de uma vida de palha levada pelo vento. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar que chega está bom. Quando não tem direção, não tem destino. Quantas pessoas têm vivido dia após dia sem propósitos definidos em Deus? Vivem para si mesmas, tentando realizar seus projetos, mergulhadas em trabalhos desgastantes e em consumismos viciantes. Talvez cheguem ao final da vida com o currículo cheio,
mas com o coração vazio. Pessoas que viveram sendo levadas pelo vento como a palha seca. A vida cristã foi mais teoria do que vivência. Deus foi mais uma ideia, não um amigo. Cristo foi um conhecido, mas não foi Rei e Senhor. Pessoas que não conheceram o propósito universal de Deus e muito menos a sua vontade específica para a vida delas. Vida de palha. Meu irmão, não é para sequidão, inutilidade e fraqueza que o Senhor nos chamou. Vida abundante não se parece com palha. Fomos chamados para permanecermos na videira, dando frutos. Fomos chamados para termos raízes profundas, reveladoras de íntima comunhão com o Pai. Fomos chamados para vivermos junto a ribeiros, junto à fonte, junto à água viva que é Jesus. Fomos chamados a termos folhas verdes, a sermos férteis, a sermos abrigo, sustento e refrigério para outros. Fomos chamados à frutificação, abundância, força, estabilidade e vida. Observe sinceramente a sua vida hoje e responda: você está vivendo como árvore plantada junto a ribeiros ou como palha seca levada pelo vento? Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.